E eu quero meditar com você nessa manhã em um dos versículos centrais que eu creio faz parte do Evangelho de Jesus. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Vou aguardar você abrir aí o seu aplicativo, a sua Bíblia, no seu aplicativo a Bíblia que você tem às mãos, abrindo as folhas aí, capítulo 16, versículo 24. E nós lemos assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Quero meditar com você nessa manhã, nessa palavra de Jesus aos seus discípulos, que você encontra registrado em Marcos também, no capítulo 8, verso 34, que você encontra registrada também em Lucas, capítulo 9, verso 23. Nos três primeiros evangelhos, nós encontramos o mesmo registro de uma palavra de Jesus aos seus seguidores. E é interessante o contexto que tudo acontece, porque ele está ali conversando com seus discípulos sobre o que eles deveriam esperar de sua caminhada. Até então, os discípulos tinham percebido que Jesus tinha poder para curar, libertar, mas, sobretudo, Jesus tinha um discurso que não agradava muito àqueles que já tinha estruturado e montado um jeito de viver, um jeito religioso de viver, um jeito econômico de viver, um jeito político de viver, e Jesus se mantinha muito firme, Jesus se mantinha muito fiel àquilo que ele acreditava ser uma proposta de vida, e essa proposta de vida que ele trazia contraditava as expressões do mundo ao seu redor, e os discípulos viam isso. Então, os discípulos, até aquele momento, via da boca de Jesus um discurso voltado para o amor, para a verdade, para a honestidade, para o compromisso com o próximo, para o compromisso com o necessitado, e os discípulos viam também em Jesus um compromisso que não estava refletido e expresso tão somente no seu discurso. Aquele compromisso de Jesus se expressava, aparecia na sua caminhada, nas suas práticas, nas suas decisões. E se voltava também para aquele que chegava perto dele, procurando atender às suas necessidades. E os discípulos viam isso, viam Jesus por conta disso, curando muita gente, libertando muita gente das suas cadeias emocionais, mentais, físicas, espirituais. Via Jesus também dando comida, preocupado com a fome das pessoas. Os discípulos vinham e viram tudo isso. E Jesus fala assim: olha, o que vem a seguir é perseguição. O que vem a seguir é que tudo isso que eu estou fazendo, tudo isso que eu estou vivendo, vai incomodar de tal maneira que as pessoas não vão suportar a minha vida, a minha presença nessa terra, o meu discurso, as minhas práticas, e vão me levar para a cruz, vão me levar para a tortura, vão me levar para a condenação no madeiro. Um dos seus discípulos, Pedro, que o amava, que andava com ele, que já tinha manifestado de diversas maneiras o compromisso dele com Jesus, fala: olha, de maneira nenhuma, nós não podemos deixar que isso aconteça, não podemos deixar que te maltratem. E Jesus precisa repreender aquela voz que falava em Pedro, aquele discurso que estava em Pedro, aquela mentalidade que envolvia a mentalidade de Pedro. E após essa repreensão, Jesus fala assim: olha, deixa eu clarear as coisas para vocês. Deixar algo bem claro para vocês.
Ninguém é obrigado a me seguir. Ninguém tem a obrigação de me buscar, de se tornar meu discípulo, meu seguidor. Ninguém tem essa obrigação. Isso não é uma imposição. Aliás, tudo que eu não faço é impor às pessoas qualquer coisa que elas devam fazer. Eu convido, eu vivo, as pessoas se interessam por mim. Mas eu preciso deixar algo bem claro para elas e para vocês. Se alguém quiser ser meu discípulo, meu seguidor, quiser andar comigo, precisa negar a si mesmo. Precisa abandonar esse discurso que está na tua boca, Pedro. Esse discurso de uma tentativa de manutenção de um projeto pessoal nessa terra tão somente. Precisa negar a si mesmo. Precisa tomar a sua cruz e seguir-me. Não tem como, Pedro, ser meu discípulo com esse tipo de mentalidade. Não tem como. Eu já falo que é um projeto falido. Me seguir querendo atender, em primeiro lugar, os seus desejos e anseios mais profundos. É um projeto falido, destinado ao fracasso, não tem como. É um projeto falido também, tentar me seguir sem assumir para a sua vida a sua cruz. Eu tenho a minha cruz, eu tenho o meu destino, eu tenho o meu projeto de vida nessa terra, e todo projeto que parte de mim é vinculado a essa cruz. É impossível se tornar meu seguidor sem se posicionar em direção à cruz, ao seu projeto de vida, ao projeto de Deus para a sua vida. E Jesus deixa isso muito claro para os seus discípulos. E sabe, irmãos, quando eu fico pensando nessa palavra de Jesus, nesse choque de realidade de Jesus, eu fico pensando que aquilo que nós estamos tentando meditar nesse ano, e já meditamos durante os anos anteriores, aliás, tem sido a meditação da nossa vida, né? A gente só tem procurado caracterizar o fluxo dos nossos pensamentos nesse ano, pensando a partir daquilo que chamamos de caminho excelente, que nem fomos nós, mas o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, no último versículo, né? Esse caminho excelente que nós temos meditado há tantos anos, mas temos batido muito nessa tecla esse ano. Esse caminho excelente, ele começa com um passo. Esse caminho excelente do amor proposto por Jesus. Ele começa com um passo. Ele começa, sabe, com o primeiro passo. E Jesus está falando isso para Pedro. Olha, existem outros projetos nesse mundo. Existe esse projeto de autocuidado, de manutenção, de preservação de um projeto pessoal de vida, onde você precisa assumir a própria defesa, assumir um próprio mecanismo que te ajuda a ficar livre da maldade dos outros. Mas olha, deixa eu falar uma coisa para você. Existem todos esses projetos. E existe o projeto de Deus, existe o meu projeto. E quem deseja o meu projeto, precisa dar o primeiro passo. E vai ver depois que os próximos passos na direção da obra de Cristo, da cruz, da vontade de Deus, do projeto de Deus para a sua existência, é uma decisão diária. É uma decisão contínua em dar sequência àquele primeiro passo. E eu quero pensar com os irmãos sobre isso. O caminho excelente do amor proposto por Jesus começa com um primeiro passo. E sempre que nós damos passo em direção a um caminho novo, ou quando damos um passo em direção, ou no caminho que estamos, isso não ocorre senão como fruto de algumas experiências internas que Jesus considera aqui nesse texto.
Você, quando vai mudar de caminho, você, quando vai mudar de estrada, você muda porque algo aconteceu com você. Porque você parou para pensar o que está acontecendo na sua vida. Ou se aquele caminho é o melhor caminho. Você só toma outro caminho, você só abandona um caminho antigo para tomar outro caminho, se aquele caminho que você se encontra, que você está trilhando, não responde mais às suas questões, não atende mais ao seu entendimento de como chegar aos alvos que você tem, você muda o seu caminho porque aquele caminho não é o melhor para você. Eu lembro, certa vez eu estava viajando com a minha esposa, a gente estava indo para um lugar que a gente não conhecia a estrada, e ali, ela de navegadora e eu de piloto, e meio navegador com piloto olhando o mapa, a gente andando por uma estrada, a gente percebeu que a gente estava indo na direção oposta. A gente estava indo na direção oposta porque alguns sinais que estavam naquela estrada indicavam outro caminho, e a gente chegou à consciência que a gente estava numa direção errada, estava indo para o caminho errado. E o duro que naquela estrada, assim, não tinha retorno, né? E a gente olhava para o tanque de combustível, não sabia, né, se ia conseguir chegar na próxima estrada. E a gente precisou tomar uma decisão de voltar. De voltar. E foi a melhor coisa que a gente fez, porque foi retornando que a gente conseguiu chegar no destino que a gente queria. Mas aquela mudança, aquela conversão de caminho, aquela mudança de caminho, sabe, parar e falar assim, vamos acelerar para cá agora. A gente estava indo para cá, agora a gente vai ter que ir para cá. Ou a gente estava indo para cá, agora tem que ir para cá ou para lá. Não acontece sem antes você parar a pensar. E esse pensamento ocorre porque você quer algo melhor. Esse pensamento pode ocorrer porque você foi traumatizado com uma experiência muito difícil, fruto do caminho que você estava tomando, e você chega à conclusão que daquele jeito não dá mais, você precisa fazer outra coisa na sua vida. Ou seja, o primeiro passo que você dá em direção a um caminho novo sempre é fruto de uma decisão. E essa decisão é fruto de alguma experiência que você passa com o caminho que você tinha na vida. E caminhar com Cristo e tomar a decisão de dar um passo no caminho de Cristo, para seguir a Cristo, precisa partir de uma reflexão pessoal muito consistente. Eu e você não podemos nos enganar. Eu e você não podemos nos esquivar daquilo que Jesus nos chama a pensar nesse texto. Porque Jesus, ele diz em poucas palavras, olha, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que está envolvido nessa fala de Jesus? Eu acredito que primeiro, Jesus fala assim, olha, ninguém é obrigado a vir após mim, mas se alguém quiser vir, precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Mas o primeiro elemento que Jesus identifica aí, no coração daquele que pretende seguir a Jesus, é o desejo. É o desejo, é o querer. É o querer. Sabe, gente, nós somos constituídos de desejos, de vontades. Na oração intercessória que o pastor Marcelo fez há pouco, ele orou conosco, e orou de maneira muito objetiva por pessoas que estão fragilizadas, atendendo a desejos que lhe fazem mal em serem atendidos. No devocional dessa semana, que tem sido divulgado nas nossas redes sociais e tem ficado aqui na igreja também, nós temos lido sobre alguns desejos que, em sendo atendidos de maneira inadequada, têm o poder de destruir a vida da gente.
Nós temos apetites na nossa vida que, se forem atendidos, acabam com a gente. Acabam com a nossa família, acabam com o nosso emprego, acabam com a nossa saúde. Porque botar o desejo para falar, botar o desejo para dominar e guiar a nossa vida, é uma decisão que pode nos levar a caminhos dos quais nós não podemos mais voltar sozinhos. E o que Jesus está falando aqui, olha, para me seguir, você precisa querer. Você não pode tão somente chegar à conclusão que seguir-me é o melhor caminho, porque você ouviu na vida do fulano, do beltrano e do ciclano, que ele, depois que passou a seguir-me, começou a mudar de vida. E você quer aquela vida. E você quer aquela mudança de vida. Você quer aquela transformação de vida. Você quer aqueles milagres que aquela pessoa contou que Jesus fez por ela. Você quer tantas coisas. Mas o que você quer é a vida que aquela pessoa tem, ou aquilo que aquela pessoa viveu de mudança. E Jesus está falando assim, você tem que observar o seguinte, que o discipulado que eu proponho, necessariamente, não deve começar com o desejo de bons resultados na sua vida, de bênçãos na sua vida. Tudo isso eu posso te dar, mas o discipulado que eu proponho não começa com o desejo por estas coisas. O discipulado que eu proponho começa com o desejo de seguir-me, o desejo de andar no meu caminho, de voltar às suas vontades, seus interesses, suas inquirições, voltar às suas curiosidades para o meu caminho, para a minha pessoa, para quem eu sou. Antes de você tomar o passo de seguir a Cristo, a andar com Jesus, o que Jesus fala assim, olha, é importante que você queira seguir-me, é importante que você queira ser meu discípulo, meu aprendiz, aprender como eu penso o mundo, penso a vida, penso as pessoas, penso o que é o melhor para a tua vida. Sabe, irmãos, e é importante a gente destacar isso, porque muitas pessoas acreditam ser seguidoras de Jesus, e na verdade elas seguem as bênçãos de Jesus. Elas seguem aquilo que Jesus pode dar para elas. No tempo aqui de Pedro, de João e de tantos outros discípulos, havia uma multidão à volta de Jesus. E elas queriam o que de Jesus? Queriam a cura de Jesus, queriam a libertação de Jesus, queriam, Jesus podia dar para elas, e Jesus dava. E Jesus lhes atendia. E Jesus, meigo, doce, compassivo, amoroso, atendia. Jesus não tem problema algum em atender os anseios do seu coração. Jesus não condiciona uma bênção na sua vida ao fato de você querer segui-lo. Porque Ele é gracioso, você pode pedir de qualquer lugar, que compete a Deus te dar ou não dar. Nós não estamos falando disso. E Jesus não estava falando disso. Havia gente, muita gente perto de Jesus, que fazia parte de uma multidão interessada em Jesus, que queria as bênçãos de Jesus. Lucas narra uma história de 10 leprosos que foram curados por Jesus. Um deles voltou para dar graças a Deus, os outros seguiram o seu caminho, nunca mais Jesus os viu. Porque não há problema algum para Deus em abençoar a vida das pessoas, em conceder a elas aquilo que elas anseiam, e Ele pode fazê-lo, pode não fazê-lo, isso é entre Ele e você. Mas Jesus está falando assim, olha, quem deseja me seguir, mais do que desejar as bênçãos materiais, as bênçãos emocionais que eu posso lhes dar, precisa estar consciente de que sobre todas as coisas elas devem desejar a mim, devem desejar aprender de mim. E você precisa pensar sobre isso. E eu preciso pensar sobre isso, caso eu queira dar um passo no discipulado que Cristo
propõe para mim e para você. Por quê? Porque vamos dizer assim, que o próximo conteúdo que vai compor a reflexão, que vai nos levar a dar esse passo ou não, diz que aquele que deseja seguir a Cristo precisa negar a si mesmo. Precisa, dizendo de outra maneira, romper com os projetos individualistas do ego. Você pode falar de outra maneira, eu escolhi essa frase. Romper com os projetos individualistas do ego. Ou individualizados do ego. É quando eu coloco no trono da minha vida, da minha existência, os desejos do meu ego. É quando eu coloco no trono da minha vida aquilo que manda em mim. Eu vou destacar 3 aqui. Os projetos de realização pessoal. Projeto de realização pessoal é um Deus na vida de muitos de nós. Porque com ele, eu estou tentando construir a minha imagem, eu estou tentando construir todo um processo de poder com o qual eu vou lidar com a vida. Para quê? Para atender aquilo que eu desejo. E Jesus está falando assim, olha, não que esse projeto de realização pessoal seja um problema, mas se ele for Senhor na sua vida, você não vai conseguir me seguir. Porque a hora que ele disser para você mentir, e eu falar para você não mentir, se ele mandar na sua vida, você vai mentir. E aí Jesus fala, então, você vai ter que romper com os projetos individualizados e individualistas do ego. Você vai ter que negá-los. E isso implica em relegar segundo e terceiro plano os projetos de realização pessoal. Implica também em tomar uma postura em relação à mecânica de administração dos impulsos e desejos. Porque os impulsos e desejos que a gente traz na nossa vida querem determinar o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer, como a gente vai reagir, como a gente vai tratar aquilo que a gente quer. E Jesus está dizendo, quem quer me seguir, vai ter que, antes de dar ouvido aos seus impulsos e desejos, dar ouvido ao que eu penso em atender tais impulsos e desejos. Vai ter que tomar uma decisão em terceiro lugar, quanto às estruturas de ataque e defesa para a manutenção dos bens adquiridos do ego. Ou seja, nós vamos ter que tomar uma postura diante daquela maquinaria que a gente constrói na vida, de atacar pessoas e se defender de pessoas para a manutenção e proteção dos bens, sejam eles bens materiais, sejam eles bens da reputação, da autoimagem, os bens que você construiu nos seus projetos de realização pessoal, os bens que você adquiriu, os bens que você mantém, você vai ter que tomar uma decisão quanto à maneira de proteção disso, porque nós fazemos isso. Nós brigamos por pessoas, nós ofendemos pessoas, nós nos distanciamos de pessoas, quando elas querem ou podem arranhar os nossos bens, os bens do nosso ego. E nós admitimos uma estrutura beligerante, de briga, de ataque, de defesa, para manter aquilo que a gente tem. E Jesus ele vai falar assim, olha, você vai ter que romper com projetos individualizados do ego. Porque quem vai cuidar da sua vida agora sou eu. Quem vai orientar a sua vida sou eu. Quem vai dizer para você o que é melhor para você sou eu. Como você vai alcançar aquilo que você anseia e deseja, sou eu. Eu tenho um jeito de ensinar isso, um jeito de explicar isso. E se nós mantivermos ainda no trono os nossos desejos, as nossas vontades, nós não conseguiremos dar esse passo.
em direção a Cristo, seguindo a Jesus. E antes de dar esse passo, Jesus fala assim, outra coisa. Se alguém quer ser meu discípulo, além de ter clareza de que o seu desejo é em seguir a mim, é aprender de mim, conviver comigo, precisa também romper com a determinação que o ego tem sobre a sua vida, os projetos individualizados do poder têm sobre sua vida. E vai precisar assumir a missão de Deus, a missão de Deus, como o projeto primeiro do seu coração. Tome a sua cruz. Eu tenho a minha, Jesus falou. Pedro, você está tentando me desanimar quanto à missão do Pai para mim. Para tentar me cuidar, para tentar me preservar nessa terra, para tentar viver até os 60 anos, né, Pedro? Para eu poder casar, para eu poder ter filho, começar uma religião nessa terra, começar um movimento político aqui e tal. Você está falando que eu tenho que deixar o caminho que eu estou seguindo e adotar medidas de segurança e criar aqui uma revolta armada. É isso que você está falando, Pedro? Só que se eu continuar pregando, ensinando, naturalmente, Pedro, a cruz está no meu caminho. E eu entendo que isso é projeto do Pai, porque se não fosse, Ele não colocaria a cruz no meu caminho. E como o meu compromisso é com o Pai, com a missão dEle para mim, eu vou continuar o caminho que Ele tem para mim. E se alguém quer ser meu discípulo, vai ter que tomar a sua cruz. Vai ter que tomar a missão de Deus para a sua vida, como projeto primeiro do seu coração. Como projeto primeiro da sua existência. E aí a gente vai vendo, irmãos, que a missão de Deus vai se distinguindo da nossa missão pessoal. Por isso que Jesus deixa as pessoas bem à vontade para tomar essa decisão. Se você quer me seguir, você precisa pensar se você quer seguir o seu projeto pessoal ou se você quer seguir a missão de Deus para a sua vida. A missão de Deus para a minha vida, para a sua vida, com a cruz de Cristo, e por isso Ele não deixa de usar esse substantivo, esse elemento, esse objeto tão caro, a cruz. Porque a missão de Deus para mim se identifica com a missão de Deus para Cristo, a cruz. O discípulo, diante de uma situação entre a cruz, entre o lugar da cruz e o lugar daquele que vai usar o chicote, vai usar o lugar daquele que prega o martelo na mão do crucificado, o discípulo de Cristo é aquele que está sendo crucificado e não aquele que está matando, não aquele que está torturando, não aquele que está pregando o prego na mão do crucificado. A nossa missão se identifica com a cruz de Cristo, porque o discípulo vai lidar com seus pecados, não por meio de uma tentativa pessoal, dos esforços pessoais, das justificativas pessoais, para lidar com a culpa da sua consciência. Não, o discípulo vai levar para a cruz de Cristo os seus pecados, as suas fraquezas, as suas dificuldades. A nossa missão se identifica com a cruz de Cristo, porque a cruz acaba sendo a maneira pela qual trataremos os projetos desse mundo. A cruz se torna o crivo. A missão de Deus na nossa vida se torna o crivo, o critério para analisarmos se aquilo que vamos fazer, vamos deixar de fazer, converge para a cruz de Cristo, converge para a missão de Deus na nossa vida, converge para o querer de Deus para a nossa história. O apóstolo Paulo, em Gálatas 6,14, fala assim: olha, desde agora,
Não é desde agora. Ele fala assim, olha, a cruz, aqui, capítulo 6, verso 14, eu tinha decorado e acabei esquecendo por causa do nervoso agora. Verso 14 diz, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu me identifico com a missão de Deus quando eu trato o mundo a partir da obra que Cristo fez na cruz. E a cruz, irmãos, e não os mecanismos deste mundo, são um passaporte para a glória. Jesus mostra, a partir das palavras de Paulo em Filipenses 2, 5 a 11, que quem quer a glória nesse mundo, rompe com a glória que Deus há de glorificá-lo. Foi pela obediência de Jesus Cristo, até a morte de cruz, que o permitiu experimentar a glorificação e a exaltação eterna que o Pai lhe deu. E o discípulo de Cristo vai aprendendo que é na obediência ao chamado de Deus, ao compromisso dele com a cruz, ao compromisso dele com o chamado de Deus para a sua vida, que ele vai obter a glória não promovida pelas suas próprias mãos, pelas articulações políticas, pelo cuidado da sua autoimagem, pela manutenção nas relações de poder, não, mas por aquele louvor que Deus irá fazer na sua vida, ou aqui na terra, mas seguramente, eternamente nos céus. E Jesus fala assim, olha, se você quer me seguir, você vai ter que dar um passo, mas para você dar esse passo, você tem que pensar, você quer a mim ou aquilo que eu posso te dar? Quem quer me seguir precisa querer a mim. E se você quiser a mim, você precisa saber, você vai entrar em conflitos, porque você tem projetos, desejos, impulsos, e naquele momento é que você precisa tomar decisão, se quer colocar em segundo plano para que eu reine no seu coração, ou você quer que esses planos pessoais continuem reinando e determinando o que vai ser sua vida. Mas se você ficar só se preocupando em o que você vai fazer da vida, como que você vai deixar esse ou aquele pecado, pode ser que você não tenha sucesso, porque o teu sucesso está no compromisso com a minha missão, compromisso com aquilo que eu te chamei para fazer, compromisso com a minha pessoa, com a minha instrução, com a minha orientação. Mas Jesus está te convidando, está nos chamando a dar esse passo. Passo em direção a Ele. E esse é o discipulado que Ele nos coloca, que Ele nos propõe, andar com Ele. Mas é um andar não sem uma reflexão, não sem uma decisão. E com toda a fragilidade e fraqueza que você e Pedro tinham, Ele ainda vai dizer, não depende do seu esforço pessoal, depende de você querer, porque se você quiser, eu vou te ajudar. Se você quiser me seguir, eu vou estar do seu lado. Eu vou te ajudar no novo caminho. Eu vou te abençoar no novo caminho. Antes de terminar, eu estava meditando nessa mensagem hoje pela manhã, terminando de pensar sobre ela em oração. E eu abri o celular, vi uma mensagem do pastor Robson, lá de Tocantins. E a mensagem que ele mandou nessa manhã contava a história de um pastor cujo pai dizia que sempre gostava que ele colocasse no final do culto uma música sobre o céu. E quando ele estava contando aquela experiência do pai daquele pastor, eu lembrei do meu pai. Meu pai faleceu em 2004, eu respondi para o pastor Robson. Meu pai faleceu em 2004, mas uma das lembranças que eu tenho do meu pai, era de uma música que ele gostava de cantar no violão. E eu quero que você escute nesse momento e pense sobre a necessidade de um passo. Vamos ouvi-la. É bem antiga. Um passo só tu precisas dar para Cristo, para que
por ti ainda chorava, oferecendo perdão. Um passo só. Que maravilha é ter Jesus bem dentro do coração. Sua presença é quem torna a alma alegre. Dá só um passo e receberás perdão. Um passo só, mudará a tua vida. Um passo só. Verás então que Jesus já te esperava e por ti ainda chorava, oferecendo perdão. Um passo só. Um passo só. Não precisas ter receio. Jesus agora mudará teu coração. Venha depressa, pois tua alma está aflita. Basta um passo e terás a salvação. Um passo só, mudará a tua vida. Um passo só, verás então que Jesus já te esperava e por ti ainda chorava, oferecendo perdão. Um passo só. Um passo só e a sua vida será mudada, sua vida será transformada. E você que tem pensado sobre isso, em dar esse passo em direção a Jesus, ao discipulado de Cristo, eu quero orar com você. Você que está no discipulado, mas tem sido tentado por tantos outros projetos e nessa manhã entendeu que precisa continuar firme em seus passos, quero orar com você também. Quero orar com você que hoje pela manhã tem olhado para o seu caminho e tem visto que o seu caminho não é o melhor caminho e deseja o caminho de Cristo. Vamos orar para que você dê esse passo nessa manhã. Passo em direção a Jesus, ao aprendizado de Jesus, à obra de Jesus, ao projeto maravilhoso que Ele tem para a sua vida. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos Te agradecer porque o Senhor não nos engana, o Senhor joga real conosco, o Senhor é muito claro conosco e o Senhor nos lembra que aquele que tem o interesse de seguir a Ti, precisa querer e precisa colocar os projetos do Senhor, a missão do Senhor em primeiro lugar na sua vida. Vai ser tentado por tantos outros projetos, vai ser tentado por tantas outras soluções, por tantos outros atalhos, mas vai precisar se manter firme, confiante de que o Senhor tem o melhor para a sua vida. E nós sabemos que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. O Senhor tem um céu para nós. O Senhor tem uma vida eterna para nós. Que não começa quando nós partirmos daqui para o céu, mas começou hoje. Começou a partir do dia que deixamos o Senhor cuidar da nossa história, escrever a nossa vida de uma maneira diferente.
E o Senhor conhece aqueles que estão hoje dando esse passo, tomando a decisão no coração e dizendo para ti, Jesus, Jesus, eu aceito o seu convite, eu quero dar passos em direção ao Senhor, quero andar com o Senhor. Sou tentado de muitas maneiras, quero a sua força, quero o seu amparo, porque o meu desejo não é viver para mim, mas quero viver para ti. Abençoe, ó Deus, esta decisão. Abençoa a decisão daquele, ó Deus, que renovou o compromisso com o projeto do Senhor, com os propósitos eternos do Senhor para a sua existência. Abençoa aquele, ó Deus, que está repensando nesse momento seu caminho pessoal e quer deixar esse caminho para andar no teu caminho. Que a bondade do Senhor o contemple nesta manhã e que ele seja batizado, mergulhado no Espírito Santo de Deus e tenha uma experiência renovadora contigo. Oramos pedindo ao Senhor que o Senhor nos ajude no caminho da cruz, no caminho da glória que o Senhor tem reservado para nós. Em Cristo Jesus. Amém e amém.